Tema: a importância da família na construção da nova era. O Gustavo e o Vitor Hugo. Minhas amigas, meus amigos, que alegria estarmos aqui nessa tarde, nesse dia, na verdade, né? Para nós é que está sendo na parte da tarde. Estávamos chegando de Uberlândia e já sentindo o clima, a confraternização, a harmonia. É para nós uma honra muito grande quando a organização de uma casa espírita ou de um evento espírita confia em nós a responsabilidade da fala. Porque aqui a gente pode cometer os erros mais graves, né? A parte que nos alivia um pouco é que a gente está falando para espíritas. E espírita é muito indulgente. Então a gente tem certeza que, apesar das bobagens que a gente possa vir a falar, a gente vai encontrar corações extremamente fraternos e indulgentes para conosco, aqui e nos que nos acompanham pela internet. Mas brincadeiras à parte, queria mesmo cumprimentar a todos e dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de poder estar presencialmente, cumprimentar os que nos acompanham pela internet, não puderam vir, e desejar que a gente possa, nesse momento, nesses instantes breves que aqui temos, nos reunir em torno da mensagem do Cristo. Porque cada dia mais me convenço de que não há ninguém com conquistas a exibir. Todos nós estamos em busca. E essa busca em conjunto, ela é certamente mais frutífera, mais proveitosa. Então, queria começar, para já passar o irmãozinho, a gente vai dividir esse tema que para nós também é de suma importância, começar agradecendo e pedindo a Ele, ao nosso amigo, ao nosso companheiro de todas as horas, Jesus, esteja conosco e nos envolva, agora e sempre. Boa tarde a todos e a todas. É para mim também uma imensa alegria fazer parte desse dia de reflexões e esperamos de todo o coração, com muito amor, que a gente possa colaborar de alguma maneira com essas sementes de verdade que a vida tem lançado sobre os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que cresçamos na direção da vida maior. A gente vai falar sobre família. Pois bem, e nós gostaríamos de começar esse tema pensando nos princípios espíritas, daqueles que poderíamos dizer que nos reúne a todos. Porque se há formas de pensar o espiritismo tão diversas, os princípios, creio eu, eles sejam um denominador comum que nos reúne para que a gente caminhe, cada qual na sua forma de pensar e de sentir. E Allan Kardec, a partir das suas pesquisas, da sua forma de proceder, juntamente com aqueles que o acompanharam espiritualmente, ele cunhou algumas ideias preciosas. E nós podemos perceber que da simplicidade e da ignorância, o espírito foi destinado à universalização do sentimento. O espírito foi destinado à conquista da universalidade das relações. Esse é um dos grandes pontos que os espíritos nos ajudam a compreender. É entender que todos nós estamos destinados às relações de um modo mais amplo. Enquanto cidadãos que somos da pátria divina, da casa do Pai, somos convidados a esse desenvolvimento de elos e laços que dizem respeito à criação infinita. Mas para atingir tão nobre objetivo, a vida nos colocou num laboratório menor.
Se a conquista é tão macro assim, era preciso que a gente começasse de maneira diminuta, porque no dizer de Jesus, sede fiel no pouco, que eu lhe confiarei o muito. Para aprender, de certo modo, no pouco, para que depois a gente pudesse frutificar e aplicar no muito. É para isso que existe a família consanguínea. Nada mais é do que um laboratório em que todos nós, sem exceção, somos colocados em processo de experimentação. Nós poderíamos dizer que é um empurrãozinho divino para que todos nós, de alguma forma, a gente possa experienciar e exercitar as bases das relações, a fim de que um dia nós estejamos imersos nessa realidade maior. Porque para nós seria muito legal e fácil dizer: eu amo todos os habitantes de todas as galáxias. Seria muito natural e comum a gente poder dizer: não, eu amo todos os seres, mesmo sem os conhecê-lo. E nos voltarmos a atenção para a nossa realidade e falar: mas eu tenho um pouco de dificuldade com a minha família. É preciso, então, de certa forma, compreender o ambiente doméstico como esse laboratório que Deus projetou com os seus objetivos, porque a cada dia que passa, a convivência, ela tem sido esse plano, como uma academia é para o corpo, a família é para o espírito. É para gerar bodybuilders, os trincadões, os mais bombados possíveis no plano da alma. Capacidade de amar, a indulgência, a tolerância, a misericórdia. Bastará para isso tudo que a gente esteja com uma família. A convivência entre quatro paredes, ela é por demais desafiadora, mas ela é também por demais pedagógica e educativa. Então, para aprender a meta alta da universalidade do sentimento, a gente tem a escola primeira, para que a gente possa ir testando essa disposição de conviver com os seres nas suas especificidades, nas suas características. O ambiente do lar nos prepara a todos para essa jornada. E é exatamente nessa visão do sentimento que a gente entende uma conexão feita pelo nosso tema. A importância da família na construção da nova era. Porque se pensamos uma nova era, é porque há coisas na era de agora que não é bom. Há coisas na próxima estação, na próxima vivência, que precisam ser reformuladas, repensadas e até refeitas. Como Emmanuel vai dizer, muitos fazem na terra, raros são os que não precisam voltar para refazer tudo quanto fizeram. E, portanto, ao pensar no defeito ou na imperfeição da vida de agora, é que Lázaro vai escrever no Evangelho segundo o Espiritismo as duas maiores chagas da sociedade, ou melhor, a maior virtude e a maior chaga da sociedade atual. A maior virtude, o progresso intelectual. Isso não há dúvida. E a maior chaga da sociedade atual, indiferença moral. E a indiferença moral nos conduz a um processo de apatia do sentimento. Apatia do sentimento. E aí eu vou aproveitar que ele está aqui e vou dar um exemplo que o Elahá deu uma vez. Aí vocês acharam que o exemplo não é bom, vocês já podem falar com ele de uma vez. O que é indiferença moral? Para a gente poder entender essa introdução que o irmãozinho fez sobre o sentimento. O que é indiferença moral? Indiferença moral é assim. Eu chego aqui para vocês e falo assim, olha, teve um tsunami. Aí você fala assim, onde? Fala assim, na China. Ufa.
Isso é indiferença moral. Porque se eu dissesse assim, olha, teve um tsunami, onde? No Rio de Janeiro. A Ana já ia estar apertada aqui, né? Nossa Senhora! Meus familiares estão bem, meu esposo está bem. A indiferença moral quer dizer que existe uma certa apatia do sentimento, ou uma certa segregação. Eu só sinto até aqui, depois daqui tanto faz. E quando a gente pensa as consequências dessa apatia do sentimento no mundo, nós vamos perceber que a nossa sociedade é uma sociedade extremamente voltada para as aparências. Eu não quero ser algo, eu quero parecer ser. Então, a gente nota isso em todas as áreas. Eu não quero entender de um assunto, eu quero parecer que entendo. Já me basta. Então, eu faço uma pesquisa rápida de 3 minutos no Google e sou doutor no assunto. Por quê? Porque não me importa conhecer. Importa parecer que eu conheço. Importa que eu traga dados suficientemente para que convença alguém de que eu conheço. Quando a gente vai, então, para outros ramos da vida, sejam profissionais, sejam particulares, a gente vai notando que as questões da aparência sempre vêm à tona. Então, eu quero cuidar do meu corpo físico para não parecer ter a idade que eu tenho, embora eu tenha. Eu quero ter relacionamentos, mas que não exijam tanto de mim. Eu quero aparecer para as pessoas, e acho que essa é uma das grandes dificuldades da nossa tarefa especificamente, né, da tarefa de exposição. Eu quero parecer que eu sou muito mais do que eu sou. Então, há uma confusão, e aí, quando a gente particulariza no meio espírita, há uma confusão grave nesse sentido. Nós todos sabemos que somos orgulhosos e egoístas, mas ninguém admite que é. Quando é testado no orgulho e no egoísmo, faz de tudo para parecer que não é. Então, eu sempre cito esse exemplo, porque foi um que me marcou muito, e acho que isso ilustra um pouco dessa nossa necessidade de aparências. Quando uma amiga minha falou que ia parar de comer carne, porque espírito puro não comia carne. E aí um amigo nosso, daqueles que não aguenta ficar calado, né? Falou assim, e você lá é espírito puro? Falei, não. Falei, então você está com o motivo errado. Porque a motivação estava errada. Porque tem gente que não come carne por motivos mais justos, né? Agora, eu querer ter uma atitude porque eu acho que gente evoluída tem, e, portanto, eu adoto porque eu quero parecer, aí é problemático. Por que é problema? Porque falta base. Falta base. Jesus não dizia, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei por aparência. Ele dizia isso porque ele é capaz de fazer. Jesus não dizia assim, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Porque ele queria parecer brando e humilde. Ele falava isso porque ele era. Então, a base de tudo que venhamos a fazer ou falar, haveria de ser o sentimento. Haveria de ser o sentimento. E, portanto, se estamos interessados na construção de uma era que seja nova, e não repetição da que estamos tendo desde então, se estamos interessados em uma era que seja nova, então precisaremos de coisas novas, de uma base nova. E essa base, eu diria, inquebrantável, inabalável, é o sentimento. Porque o sentimento é, talvez, não a única, mas certamente a maior aquisição que um espírito pode ter. Cada dia mais me convenço disso. Certa vez, pensando sobre o assunto, meditando sobre o assunto, sobre a importância do sentimento, me ocorreu que o processo reencarnatório te tira tudo, menos o seu sentimento.
A memória é apagada, os raciocínios são apagados, o sentimento permanece. Permanece de tal forma que você é capaz de olhar para alguém e falar assim, eu não gosto dessa pessoa. Falo, mas por quê? Eu falo, não sei, eu só não gosto. O sentimento está lá, a memória não. A lembrança não, mas o sentimento está. O oposto é verdadeiro também, graças a Deus. Nossa, eu dou tão certo com o fulano. Mas por quê? Eu não sei. Tem 3 anos que eu conheço ele. O sentimento está aqui, a memória não. E é pensando na importância desse sentimento que a gente volve ao templo familiar. Nós podemos pensar numa expressão bem abrasileirada, que família é uma gambiarra de Deus. Porque, de certa forma, tem pessoas que parece que não fazem parte de um agrupamento. Foram postas ali por um arranjo, alguma coisa. É um empurrãozinho da vida para que a gente possa se aproximar. Os integrantes de um agrupamento familiar, por isso mesmo, podem ser por expiação, por prova, por objetivos maiores dos quais, muitas vezes não nos é conhecido. Mas é muito natural a gente ainda perceber, nesse momento de transição, agrupamentos em que a gente possui adversidades e adversários, às vezes até mesmo declarados. É um pai que rivaliza com o filho, a mãe que rivaliza com o filho, um irmão diante do outro irmão. A gente percebe ainda grupos em que, no mesmo espaço, parece existir amigos, mas também inimigos. Além do agrupamento em que pode existir essa configuração, a gente pode categorizar que há lares em que existe afinidade entre os corações, mas as almas acabam se machucando bastante. Na convivência, os espinhos que a gente possui acaba machucando, espetando uns aos outros. São aquelas almas que a gente ama muito, mas é só estar perto, que a gente às vezes pensa, nossa, a distância às vezes faz um pouco de bem, porque naturalmente tem muitas experiências que dói. E principalmente quando as pessoas são muito caras para nós, esses desafios, eles se assomam e a angústia nos toma. Mas além disso, vai existir aqueles outros corações, aquelas outras almas que a gente possui uma afinidade de outro mundo. Uma sinergia, uma capacidade de compreensão e de entendimento que é extraordinária. É assim, num espaço reduzido, que a gente vai ensaiando o amor, que vai ganhar a sua dimensão cósmica, que vai alcançar a sua capacidade pura e crística, mas que começa, ou melhor, precisa começar de maneira bem humana. Precisa começar de forma bem humana, através da simplicidade de um cotidiano, às vezes apagado, sem um palco, holofotes, mas a gente é colocado dentro desse plano de exercício, muitas vezes no anonimato e no silêncio. A tarefa de cuidar uns dos outros, de desenvolver esses sentimentos, não é fácil, porque é muito natural que a gente se retraia todas as vezes que a gente percebe que a realidade ela não está seguindo os pontos que a gente gostaria. É muito natural que a gente se feche todas as vezes que alguma coisa nos surpreende e não nos corresponde aos nossos anseios. É nesse fechamento que a gente às vezes conhece a solidão amarga e é na abertura que a gente vai se dispondo de novas relações. Só que toda abertura, muitas vezes, ela é marcada por certos medos, certas ansiedades, porque quando a gente se abre para a relação, naturalmente, a gente vai encontrar essas diferenças e essas divergências, que às vezes nos machucam.
Há pessoas que nos ferem e a gente se sente machucado pela forma que elas são e que elas agem. A forma de organizar delas muitas vezes são diferentes. E a gente às vezes se sente incomodado, principalmente aquele coração que é mais controlador, aquela alma que não consegue ver nada se não for do jeito dela. A questão de organização é um dos problemas que a gente tem, sobretudo quando a gente é muito perfeccionista. Porque será que só existe uma forma de organizar? Será que só existe uma forma de colocar as coisas? Será que só existe uma maneira de pensar o espaço? E não poderá existir outras? Como o irmãozinho está dizendo, a indiferença moral, ela pode ser analisada a nível da sociedade, que se expõe sem conseguir se enxergar. Mas a gente pode pensar nessa indiferença que representa o lar, muitas vezes, como um espaço onde a gente quer conquistar o nosso espaço e sobrepor. E a gente esquece desse regime de partilha que nós nos encontramos. Porque a gente faz de tudo para mandar, de tudo para ser obedecido, e a gente esquece da preciosidade que é a convivência. Esquece da preciosidade que é a presença do outro. Porque normalmente a gente está mais interessado que as coisas sejam da nossa forma do que propriamente dito. A gente consiga estabelecer elos de harmonia. E imagina, gente, se coloca nós, do jeito que nos encontramos, na direção de um planeta. A bagunça que a gente não faria. Você começa a coordenar a existência de outros espíritos, começa a olhar eles tomarem decisões. Se a gente já está tendo dificuldade de respeitar o livre-arbítrio dos mais próximos, se a gente está tendo dificuldade, às vezes, do contato mais pessoal, como estaríamos aí na direção de responsabilidades mais altas? Esse lar é um presente divino. E Emmanuel, na lição Parentes, ele vai dizer algo muito expressivo, comentando o apóstolo Paulo, que vai dizer assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo é muito incisivo nesse conceito, porque como falar do evangelho que abraçamos se a gente não oferece essas esperanças àqueles que nos seguem de perto os passos? E Emmanuel, até de maneira engraçada, ele vai dizer assim para nós: temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. O que Emmanuel está dizendo? Ele está sendo bem... Ele está utilizando o eufemismo para dizer, tem gente que é um doce, fora de casa, mas é um cavalo lá dentro, porque não consegue ter uma postura um tanto que mais gentil, Tem uma capacidade de metaformosear muito fácil, de fora uma coisa e de dentro outra. Nós estamos nesse plano de exercício. E eu diria que há os chamados dias maus, há os chamados dias difíceis, que às vezes a convivência realmente não vai ser a mais tranquila. Mas a gente ser assim o tempo todo, passa a ser um sinal de alerta. Passa a ser um momento que a vida nos chama para repensar a nossa condição e como a gente tem administrado essas relações. O que a gente tem feito com essa gambiarra divina que tem um objetivo tão sagrado? A gambiarra divina. E acho que a questão da família, e aí tentando puxar tudo o que já foi colocado, tem um ponto ainda para a gente colocar nessa construção, que é uma fala de João Evangelista. Primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 20, João diz assim: e se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão,
esse alguém é mentiroso. Porque se não ama o seu irmão com quem convive, como pode amar a Deus a quem não conhece? Isso nos chama a atenção para essa necessidade familiar. Por que estamos dizendo aqui que a família é a construção do sentimento? O irmãozinho citava a questão dos vários mundos habitados. A coisa mais fácil que tem é amar alguém que está no Japão. Porque esse alguém não entra muito na minha vida, então eu sou capaz de sustentar uma aparência. Esse alguém não convive comigo, então eu sou capaz de sustentar uma postura. Por quê? Porque é por pouco tempo. 1 hora, 2 horas. O problema é que se existem os hipócritas que se dão o direito de serem alguém fora e outro alguém dentro, a tal ponto de você falar assim, nossa, mas o fulano é tão gentil, aí você fala isso para alguém que convive com o fulano, aí você fala, gentil demais. Se existem os hipócritas, existem outros tantos que, embora não sejam levados pela hipocrisia, caem pela incapacidade. Porque, convenhamos, é muito fácil mesmo você fingir paciência. Então, eu sempre fico... Porque teve uma cena que eu vi uma vez, uma pessoa, ele era grosso mesmo, assim, uma pessoa mal educada. Trabalhava no centro espírita e dava passe. Aí um dia, a pessoa estava tomando passe com ele, esbarrou nele e derrubou a coisinha do copinho. Gente, mas ele foi de uma doçura. Eu falei assim, uai, esse aí não é a pessoa que eu conheço, não. E a pessoa saiu tranquila, achou que tinha feito um erro. E aí eu fiquei pensando assim, como avaliar? Porque talvez aquela pessoa, que muitas vezes era grosseira, não é pela hipocrisia, é porque ela não tinha capacidade de sustentar a educação por muito tempo. E quando testada no dia a dia, iria cair naturalmente. Então eu fiquei pensando, como saber se eu sou um hipócrita ou se eu talvez só não tenha tanta capacidade assim? Como saber se eu estou vivendo um espiritismo de aparências, em que no centro espírita eu sou um doce e às vezes nem tão doce assim? Mas em casa eu não consigo. É hipocrisia ou é incapacidade? Há uma mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 117, intitulado Em Família. Ele inicia a mensagem dizendo assim: a convivência em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Eu confesso para vocês que eu já li essa frase algumas vezes e eu até hoje não sei se eu consegui entender o que o Emmanuel falou, mas eu já entendi algumas coisas. Problema fundamental da redenção. O que é redenção? Purificação. Redenção é purificação. Então, o problema fundamental da purificação, que eu acho que vocês estão interessados, eu também, está na família. Por quê? Quando a gente começa a pensar que lá fora é mais fácil porque é menos tempo, e aqui dentro de casa é um pouco mais difícil, eu entro num conflito. Só que o que o Emmanuel está chamando a atenção é, ninguém está falando de conquistas. Eu não estou falando de você conseguir ser. Mas existe uma pergunta que é, você tenta ser o mesmo? Porque tem gente que nem tenta. Nem faz questão. Acha que dentro da família, porque tem intimidade, pode sair com as maiores grosserias. Assim, mas onde está aquele dever de caridade? Caridade é uma questão de lugar ou é uma questão de propósito? Porque se eu tenho o mesmo propósito, pode ser que eu não consiga sempre, acho que é até natural não conseguir. Mas se eu tenho o mesmo propósito, eu vou tentar. Então eu posso não conseguir perdoar, mas eu vou tentar perdoar. Eu posso não conseguir ouvir, mas vou tentar ouvir.
Porque o que rege o meu coração é a verdade que eu acredito, e não a aparência que eu quero sustentar. De modo, então, que a família se torna um lugar extremamente especial e único. Porque ali eu vou testar para mim mesmo os meus propósitos. A maneira como eu quero conviver com a minha mãe, com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu pai, é a mesma que eu acredito? É a mesma que eu acredito? O fora da caridade não há salvação me acompanha a todo instante. Por isso, nessa mensagem em família, Emmanuel vai fazer uma pergunta que é: como que nós vamos cuidar de 100 ou 1000 pessoas se a gente não consegue cuidar de 5 ou 10 do núcleo familiar? Não é que Jesus está querendo só um teste. Assim, vamos ver se você dá conta de 5. Se você der conta de 5, eu te dou 100. Não é só uma questão meramente de teste ou de prova. A questão é que se eu não tenho fortaleza moral para conviver com 5, como é que eu vou conviver com 100? Se eu não tenho sentimento de amor para 5, imagina para 100, não faz o menor sentido. E por isso eu acho isso que o irmãozinho está colocando tão relevante, que é o que Emmanuel escreveu na mensagem Parentes, né? A gente ia falar parentela, parentes. Porque nos chama a atenção de que é preciso construir o verdadeiro ser. É preciso edificar o coração. Então, coloca a gente num núcleo e é um núcleo mais ou menos equilibrado, né? Tem gente que dá menos sorte, mas assim, geralmente é meio a meio. Meio é bom e meio é desafiador. Tem gente que tem mais desafio. Aí, às vezes, o desafio é a própria pessoa. Mas a gente é colocado no meio, e Emmanuel vai dizer no Pensamento e Vida, a família consanguínea é o reflexo dos nossos compromissos passados, né? Dos nossos comprometimentos. Porque a família vai, então, me testar. Vai, então, me testar. Porque eu, até agora, estou relendo Os Mensageiros, né? E aí, toda vez que eu leio uma obra do André Luiz, dá uma vontade de desencarnar, não dá? Assim, nossa! Você imagina? Você acorda, fala, qual que é o seu compromisso hoje? Vou ter que ir lá encontrar o Aniceto, tudo que eu queria. Né? Que chato isso, ter que encontrar o Gúbio. Nossa! Dá uma vontade, não dá? Então, coisa mais fácil que tem é ser bonzinho lá em nosso lar. Aí agora é no lar que a gente vai ser testado. O seu propósito, se for o mesmo, nós não estamos falando de conquistas, mas se o propósito for o mesmo, eu lutarei para ser a peça fundamental de 5 pessoas, para que depois eu possa ser de 10, de 20, de 1000, e mais à frente um pouquinho, não vou falar quanto tempo para não desanimar, aí de um planeta como Jesus é hoje. E de certa forma, quando a gente pensa, né, em todo esse exercício, nessa questão desses propósitos que a gente abraça, me faz pensar, me faz refletir numa das passagens do Evangelho, que eu acho que é pensando nos tempos novos que advirão mais tarde, que ela pode refletir alguma coisa para a gente, que é a passagem do Cirineu. Mas pensemos, o que representa esses tempos de regeneração? Segundo Kardec, é um momento que a gente ainda percebe que as almas, elas ainda têm muitas imperfeições, mas há um distintivo nelas. O compromisso, a direção do bem, já é algo certo. Não são almas, não são espíritos que têm como objetivo de vida fazer com que a vida dos outros seja infeliz. Então são espíritos que, de algum modo, na forma de caminhar, têm o desejo de trabalhar pelo bem comum.
mas são espíritos que ainda lidando com diversas imperfeições, ainda possuem seus erros, possuem as suas quedas, a gente ainda vai precisar muito de indulgência e de perdão. E pensar nesse lar como sendo essa célula base que vai nos oferecendo as vivências para o fortalecimento dessas disposições do bem é fundamental. Você está ali num ambiente em que o amor ele é um exercício. E o amor enquanto exercício é o desejo de estar perto. Só que ninguém de nós consegue ficar perto do outro sem caridade. Porque se existe a lei de amor, justiça e caridade, a gente poderia dizer, a justiça é o que prepara o terreno das relações, porque constrói o equilíbrio. O amor é o que conecta as pessoas, porque propõe os elos. A caridade é o que sustenta as relações, porque mantém os afetos. Essa tríade divina, ela é o grande plano desse Criador que nos chama para essa vivência mais diminuta. E se a gente observa, né, eu passei por uma experiência que eu achei bastante curiosa. Era um dia de chuva e a minha namorada estava lá em casa e ela pediu para eu sair para buscar uma coisa para ela. E estava chovendo, né? Eu falei, nossa, não dá, né? Não dá. Chuvinha, né? Dormir tranquilo, ficar de boa. Aí, de repente, o interfone toca. Eu desço para atender. Era um irmãozinho que estava batendo na porta. E aí ele foi e disse assim, olha, eu vim te buscar aqui, né, porque hoje é domingo e as pessoas normalmente não costumam dar comida. É um pouco mais complicado a gente ter refeição. E então, né, se você puder me ajudar, por favor, me dá uma assistência. Naquele momento, eu fiquei profundamente emocionado. Um sentimento muito expressivo me tomou o coração. Eu pensei, nossa, né, o Cristo, de certa forma, está agindo aí. Está operando para que eu possa ser um instrumento em favor desse coração. Porque ele estava tudo molhado, estava com fome, tudo mais. E aí eu me dispus, de certa forma, a cooperar para que não só ele se alimentasse, mas ele tivesse uma roupa. E aí eu fui e me dispus a levar ele num lugar que ele pudesse ter pelo menos um tetozinho para esconder da chuva naquele momento e não continuasse molhando. E aquilo, de certa forma, me sensibilizou, né? Eu fiquei profundamente agradecido, deixei ele lá, mas na volta meu anjinho da guarda continuou o assunto. Interessante, né? Você levou lá, foi bem tranquilo, maior disposição, mas teve uma pessoa que te pediu para você ir buscar uma coisa. E a sua resposta não foi tão igual assim. E naquele momento, eu percebi a necessidade que a gente tem que ter de uma coisa chamada compaixão. Que é um sentimento que ele nos conecta de maneira mais sensível uns aos outros. E Emmanuel nos diz isso numa mensagem chamada Compadece-te dos teus. Compadecer. Porque a gente sempre vem com exigência, vem com crítica. A gente sempre já está carregado diante dos outros que a gente convive mais de perto. E às vezes está faltando um pouquinho de compaixão. Que é olhar com o coração e ter condições de se sentir mais perto. E sentir a alegria de servir. Mesmo quando isso, de certa forma, pode nos promover algum desconforto. Vai nos pedir algum movimento. Mas ele começa a mensagem assim: a nossa petição pode parecer estranha.
compadece-te daqueles que mais ama. É o próprio Emmanuel que já está considerando, nossa, mas por que ter compaixão se eu já amo o outro? É porque nesse amor que está em desenvolvimento e exercício, o ápice dessa ligação, dessa veiculação, é quando a gente consegue estar mais próximo e sensível ao outro, através dessa compaixão, que não é o sentimento que rebaixa, mas é que nos coloca em paridade, porque nos ajuda a perceber a importância que o outro tem e a gente se sente feliz na presença. Essa compaixão que ele vai dizer, tão importante, ele coloca assim, compadece-te dos teus filhos. Já pensou, né? Às vezes, os pais, nessa correria da vida, só chegam para os filhos com as exigências, com as coisas que eles precisam fazer, com os objetivos traçados, e nem sempre há espaço, há abertura para o contato, para o sentar do lado, para o estar mais de perto. Pensa, na jornada evolutiva, o Criador te concedeu um espírito, a fim de que por algum tempo você auxiliasse ele nas dificuldades e provas que ele abraçou. Qual aconteceu no momento expressivo da crucificação do Cristo, em que ele subia e o Cirineu foi apresentado, cada um de nós, como peregrinos na terra, nós carregamos as nossas dificuldades e lutas. O lar é um ponto de encontro em que nós, como Cirineus, somos chamados a prestar esse testemunho de compaixão, para que as nossas dificuldades e dores sejam atenuadas, para que as nossas potencialidades sejam cultivadas e a gente esteja mais junto. Quantas dificuldades que a gente não passa, que o objetivo divino não era senão quebrar um pouquinho das nossas armaduras, para que a gente pudesse ser um pouco mais sensível e mais humano. Antes de sermos divinos, talvez a nossa dificuldade está nisso, em ser humano, de entender que, enquanto espíritos, na nossa condição, a gente nem sempre vai estar 100% certo. E essa parte que a gente está errado, equivocado, que nos quebra muitas vezes em reconhecer, é a parte que pode nos ligar ao outro. Porque a gente reconhece que nessa incompletude a gente está em processo e está em formação. E é nessas quebras, nessas necessidades que a gente tem de amparo e de misericórdia uns dos outros, é que a gente vai abaixando a guarda e percebendo que a cooperação, ela pode se fazer necessária. E é nesse sentido que Emmanuel vai considerar essa compaixão como Cirineus que somos, uns na vida dos outros, cruzando os caminhos. Porque diante da multiplicidade das existências, talvez nas outras não sejamos os mesmos corações. Poderá existir mesclas em todo esse processo, mas enquanto estamos a caminho, é justo que a nossa disposição seja de conciliar ou de reconciliar. Porque antes de ser a família perfeita, eu acho que a gente precisava pensar na família regenerada. Na família que tem seus erros e tem seus acertos. Na família que tem os seus sucessos, mas também tem seus fracassos. Na família que tem seus altos e tem seus baixos. Mas a gente se sente feliz por pertencer e por fazer parte de um agrupamento que cresce junto, em que a gente vai aprendendo a lidar com a bagunça uns dos outros, em que a gente vai amadurecendo a ponto de exercitar. As pessoas que nos cercam, elas têm a capacidade de tirar alguma coisa dentro de nós. E nessa vivência, a gente vai amadurecendo. De forma muito expressiva, porque aconteça o que acontecer, a gente vai aprendendo a sustentar a relação, mesmo quando ela não nos obedece no plano do interesse ou, de certa forma, da necessidade. Você começa a estar perto do outro porque você anseia. Isso é o caminho da evolução espiritual. O caminho das relações cada vez mais por afinidade, espontaneidade, não por necessidades separatórias. Nós estamos nesse momento de construção,
de desenvolvimento dessas habilidades. E por isso, é justo que a gente pense um pouquinho mais. E para encerrar a minha fala, deixar o irmãozinho terminar a dele, ainda um ponto a ser encaixado dentro disso que ele estava trazendo sobre a compaixão. Uma fala de Jesus intrigante. Aquele que não deixar seu pai e sua mãe por amor a mim não é digno de mim. Aí você fala assim, mas é para amar ou é para abandonar, né? Eu não entendi. Você tem que deixar. E aí tem uns, certa vez na nossa reunião mediúnica, o Espírito escreveu uma mensagem, contava mais ou menos isso, né? O jovem chegou para Jesus e falou assim, Jesus, estou prontinho para deixar isso para trás. Assim, Aí Jesus falou assim, tá. Então você volta lá. Mas é para deixar ou é para ir? E quem explica essa fala é Emmanuel. Caminho, Verdade e Vida, 154, intitulado Renunciar. O que é abandonar pai e mãe, irmãos, filhas, filhos? O que é abandonar os familiares? É deixar eles para trás? Porque tem gente que tá doidinho, né? Se Jesus chegasse aqui e falasse assim, nem que abandonar, falasse, eu estou pronto, posso ir. Como o jovem lá da mensagem. Só que Emmanuel vai dizer assim, que abandonar pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, é o exercício da renúncia. E não é com essas palavras não, mas é mais ou menos assim. Emmanuel faz uma pergunta que é assim, você conseguiria conviver com os seus familiares renunciando à ideia de modificá-los? Sem a ideia de querer mudar o outro? Esse é o abandonar. Deixa ele ser quem é. Claro que há exceções e há maneiras de se conduzir essa tarefa. A mãe, vendo a tendência da criança, não pode se abster. Mas o fato é que, inúmeras vezes, a gente quer mudar o outro não para ele melhorar, mas para ele se adequar melhor aos nossos pontos de vista. E é aqui que Emmanuel está dizendo. Abandonar os familiares é não querer dar a eles a nossa forma. A nossa forma. E esse é o exercício da compaixão. Compadecer-se. Ainda que eu olhe e fale assim, mas eu acho que ele está equivocado, eu acho que ele não está fazendo muito bem. Deixa ele viver as experiências. Porque às vezes o meu anseio de cuidar, na verdade, é a minha necessidade de adequar o outro ao meu olhar. E, portanto, a família consanguínea nos faz um convite. Dá para conviver com o outro do modo que ele é? Ou sempre será do modo que eu queria que fosse? Porque o familiar não vai mudar porque eu pedi. É aí que é chato. Ele não muda porque eu pedi para ele mudar. Ele não muda porque eu mandei ele mudar. Então só me resta uma opção se eu quiser uma boa convivência. Aceitá-lo tal qual é. Para sintetizar toda a nossa fala, nada melhor do que poesia, Casimiro Cunha, Cartas do Evangelho. Cartas às famílias. É certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes, os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio triguino em tesouros de amor puro. Eis aí porque não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor, que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos,
todo ensino, em substância, é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças da tua casa o instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar na caravana afetiva precede o verbo ensinar. Jamais te queixe dos teus, seja em qualquer confidência, muita vez nos desabafos há muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não podes dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças, isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Casimiro Cunha, muito obrigado pela atenção.